É isso aí, nação rubro-negra, falando diretamente aqui do Maracanã. Você que está chegando agora, se inscreva aqui embaixo, botão vermelho, já cola aí esse dedo no like. O placar hoje foi um horror. Foi um baile do São Paulo que o Flamengo tomou aqui no Maracanã. Vamos comentar aqui o jogo de hoje. Um jogo que o Flamengo só dependia dele para assumir a liderança. Um empate colocaria o Flamengo na liderança do Campeonato Brasileiro. E é impressionante, quando só depende do Flamengo, tudo dá errado. Foi assim contra o Red Bull Bragantino, aqui nesse mesmo Maracanã. Foi assim contra o Internacional em Porto Alegre, só dependia do Flamengo. O Flamengo deu mole, empatou. Empatou aqui também contra o Red Bull. Hoje, precisava de um empate. E que baile que o Flamengo levou aqui. Vamos aqui analisar o jogo. Uma análise profunda, porque eu não aliviei. Eu não passei pano. Hoje deu tudo errado. Até 2 pênaltis perdidos na mesma partida. Vamos começar falando do sistema defensivo, porque o gol do Pedro não mascarou a horrorosa partida de Gustavo Henrique. Foi o nome do jogo, negativamente. Errou tudo, participou dos 3 gols do São Paulo, entregou, fez todas as lambanças possíveis e impossíveis e ainda cometeu um pênalti. E o Domi olha para o banco de reservas, fala com os suplentes e chama Léo Pereira e Lincoln para mudar o jogo. O Léo Pereira entra no lugar do Natan. O Domi ainda consegue queimar o garoto, Natan, num jogo em que o Gustavo Henrique errou tudo. Os colegas da imprensa fizeram essa pergunta para o Domi. Vocês vão ficar sabendo depois, na coletiva. Mas é impressionante, né? Hoje deu tudo errado. Não tem como a gente explicar o inexplicável. O Bruno Henrique hoje estava irreconhecível. Tem crédito com a nação rubro-negra, artilheiro do Mengão, tem 15 gols na temporada, lutando aí com o Gabigol, que tem 16, e o Pedro, com o gol de hoje, foi a 18, é o artilheiro do Flamengo na temporada. Hoje teve o Tite aqui, assistindo o jogo do Flamengo, e ele deve ter saído daqui com a certeza de que não vai chamar ninguém do Flamengo. Porque hoje, tudo deu errado. E é bom ele não chamar ninguém. É bom ele desconvocar já o Rodrigo Caio, porque a gente precisa do Rodrigo Caio. A gente tem uma maratona de jogos e o Campeonato Brasileiro não é fácil. Não tem jogo fácil no Campeonato Brasileiro. O Flamengo, com a derrota de hoje, tem os mesmos 35 pontos do Inter, que perdeu ontem para o Corinthians. Agora, a maneira como o Flamengo perdeu hoje aqui, 4 gols, na melhor partida do São Paulo, sob o comando do Fernando Diniz, e na pior partida do Flamengo, desde a era Domi, e o Domi hoje perdeu uma sequência de 12 jogos de invencibilidade, a torcida tem que cobrar. Não adianta, a torcida tem que cobrar. A começar pelo Jorge Jesus, que pediu a contratação desses jogadores, do Léo Pereira, do Gustavo Henrique, do Michael, cobrar a diretoria. Nós elogiamos muito a diretoria do Flamengo ano passado, quando acertaram todas as contratações. Acendeu um LED azul aqui, rapaz, ficou bonito agora o vídeo. E aí, o que acontece? Lá atrás é que começou o erro. E hoje o Flamengo não tem peça de reposição. O Domi hoje olhou para o banco, chamou o Lincoln e o Léo Pereira para mudar o jogo. Sinceramente, torcedor, com todo respeito aos jogadores do Flamengo, eu não gosto de falar mal do jogador, não. Se for para cobrar, tem que cobrar a diretoria. A diretoria está ali. O departamento de futebol está ali para contratar. Agora, hoje foi uma noite para esquecer, amigo. Tudo deu errado. Jogadores hoje bateram cabeça. O Domi demorou muito a mexer. O Flamengo hoje não teve um jogo em que
dos últimos, em que perdeu ou ganhou de pouco, mas criou alguma coisa. O Flamengo hoje foi dominado no meio-campo. O que serviu hoje de aprendizado é o seguinte: o garoto, João Gomes, estreando hoje no Campeonato Brasileiro, ele que tem um jogo com os profissionais contra o Junior Barranquilla, foi bem, apesar do cartão amarelo. Gostei da partida do João Gomes. Nem tudo está perdido no jogo de hoje. O Hugo Souza, fechando o gol, não teve culpa nos gols. Agora, é preciso o Domi pegar o tape dessa partida, passar para os jogadores do Flamengo e aprender com os erros. Levantar a cabeça. Agora, se tiver que achar um culpado, 2 culpados, 3 culpados, nesse ponto, a diretoria tem que pressionar o departamento médico pelos jogadores lesionados, porque o Flamengo tem um grande elenco, tem um elenco muito qualificado. Agora, o que não pode é ficar um mês, aliás, 40 dias sem o Rodrigo Caio. E ele que vai parar por mais 15 dias. Tem que saber o que está acontecendo. Um mês sem Arrascaeta. Um mês sem Gabigol. Um mês sem Pedro Rocha. Aliás, o Pedro Rocha precisa jogar para o Flamengo entender que pode comprar ou não. Poucos jogos fez com a camisa do Flamengo o Pedro Rocha. Então, eu estou aqui chateado. Nós fizemos uma estreia hoje redonda na Rádio 94 FM aqui do Rio de Janeiro, Roquete Pinto. O placar é que não ajudou. Mas eu saio daqui hoje muito chateado, não satisfeito com o resultado e muito com a atuação do time hoje em campo. São Paulo parece que entrou 200 por hora, o Flamengo entrou a 30. Então muita coisa precisa ser corrigida. O tempo não para. Quarta-feira já tem um jogo decisivo aqui pela Copa do Brasil. É o jogo da volta das oitavas de final contra o Atlético Paranaense. Se o Flamengo fizer o jogo que fez aqui hoje, esquece, pode dar adeus à Copa do Brasil. Ah, Rafa, mas o Atlético Paranaense não é o São Paulo. Não tem problema. Hoje o Flamengo estava irreconhecível. Ontem foi aí o Halloween, né? Dia das Bruxas. O Halloween foi aqui no Maracanã hoje. Um show de horrores esse jogo pelo lado do Flamengo. A gente espera que o Vitinho jogue futebol, mas hoje não foi aquele dia. Tarde e noite, infeliz para o Vitinho, para o Bruno Henrique, que perdeu o pênalti. O próprio Pedro fez um gol e também perdeu o pênalti. A bola não quis entrar. O melhor jogador do jogo, goleiro Thiago Volpe, pegou 2 pênaltis e deu uma assistência para o 4º gol do São Paulo, o gol do Luciano. Saio daqui muito triste hoje. Vai ser um início de semana com dor de cabeça e eu demoro para me recuperar. Eu sei que tem muito torcedor chateado, mas, infelizmente, é um placar que vai ficar para a história. Depois dos 5-0 contra o Del Valle, no Equador, o Flamengo veio com uma sequência invicta, 12 jogos, e hoje sofre 4 gols aqui no Maracanã para o São Paulo, 4-1. O gol do Flamengo marcado pelo atacante Pedro. Do jeito que tá, não dá. Muitos culpados nesse show de horrores aqui hoje no Maracanã. E eu espero que o Flamengo solucione logo essa questão do DM, do departamento médico. Por que tantas contusões? Por que um tempo longo de recuperação? Por que o jogador está recuperado e se lesiona de novo? Nós precisamos de material humano, de atletas. As seleções que levam os jogadores em bom estado entregam lesionados. Quem paga esse salário? É o Flamengo, que paga o pato. Do jeito que está, não dá. Um grande abraço, torcedor rubro-negro. Desculpa aí o desabafo desse meu pós-jogo, mas eu tô pé da vida com tudo que aconteceu hoje aqui no Maracanã. Era para ser uma noite mágica, uma noite para o Flamengo assumir a liderança do Campeonato Brasileiro pela primeira vez. Mas parece que quando depende do Flamengo, aí, amigo, escorrega. É assim, acontece tudo isso. É inadmissível. E o torcedor, pé da vida também, com essa atuação aqui de hoje, 4-1. Tem que esquecer o jogo de hoje. Esquecer, uma noite para esquecer, um show de horrores.
dia 1º de novembro de 2020. Já entrou aí para a história. Grande abraço. Saudações rubro-negras. Isso aqui não é Flamengo.